Olá, bem-vindos à aula de História da Igreja 1. Eu sou o professor Saulo Justiniano, sou graduado em História pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em História das Religiões, mestre em História e doutorando em História, também pela Universidade Estadual de Maringá. Nessa aula vamos falar sobre o primeiro período, o período bíblico da história dos hebreus. É impossível compreender a história da igreja sem não entender a história, sem antes entender, melhor dizendo, a história dos hebreus. E vamos falar sobre isso, ok? Vamos lá, então? Bom, a história dos hebreus, biblicamente falando, é dividida em 3 fases. A primeira é conhecida como o período patriarcal, o segundo, o período dos juízes, e o terceiro, o período dos reis. O período patriarcal abrange cerca de 700 anos da história hebraica. Tá certo? Bom, a principal característica desse primeiro período, conhecido como patriarcal, foi a tentativa de consolidação do monoteísmo e também de consolidação dos hebreus na terra de Canaã. Tá certo? Monoteísmo. É necessário falar sobre alguns conceitos que parecem óbvios, mas não são. Monoteísmo é a crença em apenas um Deus. Politeísmo em vários deuses. É interessante pensar nisso porque quando se trata de história dos hebreus e história do Oriente Próximo ou Oriente Médio, os hebreus são os únicos povos monoteístas daquela região, ou o único povo monoteísta naquela região. Então aquela região é mergulhada num mar de politeísmos, ou seja, de vários deuses, adoravam vários deuses. Deuses para a fertilidade, deuses responsáveis pelas plantações e assim por diante, ok? Bom, os principais atores desse período que chamamos de patriarcal foram Abraão, Isaac e Jacó. Bom, Abraão é considerado o primeiro hebreu. Outra característica também muito interessante é que dos povos do Oriente, o único povo que tem um fundador, ou que nós sabemos quem é o primeiro, é o povo hebreu. Porque o primeiro hebreu foi Abraão, tá certo? Não nos deteremos aqui nessa aula sobre as idiosincrasias das histórias bíblicas, ou seja, as particularidades que vocês já conhecem. Nós vamos falar sobre questões mais relacionadas mesmo à história, tá certo? Vamos lá então. Bom, a história de Abraão. Abraão é natural de Ur, terra dos caldeus, na Mesopotâmia. E ele, melhor dizendo, seu pai, ele, a sua esposa e o seu sobrinho saem de Ur dos caldeus e migram para Padã Arã, o que seria hoje na Turquia. Lá, em Padã Arã, o pai de Abraão falece. Seu nome Terá. Terá falece. E é nesse momento que Abraão ouve o seu chamado, que dizia mais ou menos assim: Abraão, sai da tua terra e de tua parentela e vai para a terra onde vou te levar ou onde eu vou te mandar. Lá te farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoares, se tu uma bênção. Tá certo? Então, Abraão sai de Padã Arã e vai para Canaã, também conhecida como Terra Prometida. Bom, Abraão teve 2 filhos. O primeiro, chamado Ismael, com a concubina de Sarai, ainda chamado Sarai, a sua esposa, chamada Agar. Então, ele teve um filho com Agar, que é o Ismael, e depois ele teve um filho com Sara, que é Isaac, e essa história vocês já conhecem, certo? Bom, após a morte de Abraão, assume o lugar no patriarcado, ou seja, nas decisões tomadas, o filho dele, Isaac. Isaac era filho, sim, da esposa dele, diferente de Agar, que era filho da escrava da esposa dele, portanto, da concubina. E essa é uma questão muito interessante de se pensar, porque, segundo a tradição bíblica judaico-cristã, Isaac era o filho legítimo e deveria, sim, assumir tudo que era do pai. Segundo a tradição dos muçulmanos, dos islâmicos, essa história recai sobre Ismael, conhecido como o pai
dos árabes, tá certo? Então é muito interessante se pensar que para os árabes, para os muçulmanos, o verdadeiro patriarca, filho de Abraão, após o falecimento de Abraão, foi Ismael e não Isaque, como é para os judeus e cristãos, tá certo? Bom, mas vamos continuar porque nós estamos num curso de História da Igreja e a História da Igreja cristã, ok? Vamos continuar então. No capítulo 17 do livro de Gênesis, Deus sela um pacto com Abraão e com a sua descendência. Esse pacto é conhecido como Brit Milá, ou a aliança da circuncisão. O que vem a ser a Brit Milá? Todo judeu, aos 8 dias de nascimento, menino, todo homem judeu, aos 8 dias de nascimento, ele tem que passar por um processo chamado circuncisão. Parece muito estranho isso, mas para nós. Mas a circuncisão é o corte, a retirada do prepúcio do homem, tá certo? Isso ainda hoje é observado por judeus do mundo todo, tá bom? E nós cristãos não assumimos essa característica, nós não assumimos essa tradição, tá certo? Porque o apóstolo Paulo havia dito que era necessário circuncidar a alma e não o corpo, não a carne. Vamos continuar. Bom, Isaque, Abraão, melhor dizendo, em ordem, Abraão, Isaque, Sara, a mulher de Isaque, Rebeca, eles estão enterrados nesse templo que se chama Macpelá. Macpelá, Sara também está enterrada aqui, não sei se eu já havia dito. A Macpelá foi uma terra que Abraão comprou para enterrar a sua esposa, certo? E essa terra está até hoje lá em Hebrom, na Palestina, atual Israel, tá certo? Então, é importante isso porque ainda hoje existe o túmulo dos patriarcas. Está lá, tá certo? Isso também é muito interessante porque nós temos muitas disputas de poder entre palestinos ou árabes e judeus naquela região. E essas disputas de poder que existem, elas, muitas vezes são justificadas pelos hebreus, não só pelo fato de Deus ter dado aquela terra para Abraão, mas também porque Abraão comprou um pedaço de terra. Se comprou, é dele por direito. Isso é muito interessante. Não é sobre isso que vamos falar agora, mas isso serve, isso nos traz algumas curiosidades que vale a pena depois ser pesquisadas. Bom, vamos lá. Isaque, o filho de Abraão, se casou com Rebeca e eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Bom, vou ler aqui a parte do Antônio Renato Gusso, durante seu patriarcado, aumentou sua riqueza pessoal e chegou a agir como uma espécie de chefe de estado ao fazer aliança com os filisteus. Aqui se trata de Isaque, certo? Que aumentou o território, no primeiro momento, de Abraão. Continuando. Esaú era o primogênito. Esaú, eu gosto de brincar, às vezes, quando eu estou falando com meus alunos, que Esaú e Jacó nasceram juntos, eram gêmeos vivitelinos, e Esaú era peludo e Jacó era pelado, mais ou menos assim, porque as escrituras dizem mesmo que o Esaú ele tinha mais pelo, tá certo? Bom, quem deveria herdar a riqueza que era de Isaque era Esaú, o filho mais velho, e não Jacó, tá certo? E aí então, Jacó, num determinado momento da narrativa bíblica, Jacó, ele engana seu pai, e ele estava mancomunado com a sua mãe, Rebeca, ele engana o pai, e o pai dá a bênção a Jacó, ao invés de dar a bênção a Esaú. Então, por isso, ao invés de Esaú herdar tudo que era de Jacó, quem acaba herdando é ao invés de Esaú herdar tudo que era de Isaque, quem acaba herdando tudo que era de Isaque foi Jacó, o segundo filho. Tá certo? Bom, a narrativa bíblica apresenta Jacó o tempo todo como um enganador. E até esse nome mesmo significa. Jacó significa enganador. E Jacó foge de seu irmão e passa a viver na terra do seu tio, Labão, certo? Onde ele se casa primeiro com Lia, a filha mais velha, e depois se casa com Raquel,
a filha mais moça, a mais jovem, certo? Bom, Jacó teve 12 filhos, dos quais foram 6 com Lia, 2 com Zilpa, que era concubina de Lia, 2 com Bila, a concubina de Raquel, e 2 com Raquel, José e Benjamim. Lembrando que Benjamim não conheceu a mãe, que morreu no parto. Tá certo? É muito interessante, e talvez uma das partes mais interessantes da história de Jacó foi o encontro que ele teve com o anjo no Val de Jaboque. Esse encontro é narrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 32 e no versículo 24, por ali, certo? E é muito interessante de se pensar, porque nesse capítulo e nesse episódio, Jacó luta com um homem que seria Deus. E depois disso, depois de passarem a madrugada inteira lutando. E por que Jacó lutava com esse homem? Porque ele viu esse homem e pediu para que fosse abençoado. Jacó passava por uma situação muito terrível, ele ia encontrar com o seu irmão Esaú, e também tinha outras coisas, como por exemplo, ele já tinha enganado o tio dele, então ele estava fugido, até que ele encontra com esse anjo, ou com esse homem, certo? E pede para esse homem, me abençoe, e depois vai embora. E o anjo disse, não vou te abençoar, falou, tchau. Eu disse, não, me abençoa. E eles então saíram numa briga. Vocês conhecem essa história? E tem até uma musiquinha famosa que fala sobre isso. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir, certo? E é muito interessante isso porque logo após essa luta nós tivemos uma coisa muito interessante. Bom, eu acho tudo muito interessante, mas que foi que o anjo, quando estava indo embora, disse, a partir de hoje não chamarás mais Jacó, chamarás Israel, porque lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Isso é muito interessante. A partir desse momento, nós chamamos então Jacó de Israel. Em algumas partes da narrativa bíblica ainda fala Jacó, mas ele também agora era Israel. Israel, então, aquele que briga com Deus e com os homens e prevaleceu. Bom, do núcleo familiar de Israel teremos 12 filhos, e cada filho dará origem a 12 tribos. Tá certo? Mas aqui, quando se fala em 12 tribos, é muito interessante pensar que José, a tribo de José, não herdou uma terra específica na Terra Santa, em Canaã, mas sim os seus filhos Efraim e Manassés. E Levi, um dos filhos também, não herdou terra, porque a herança de Levi era o próprio Deus. Os levitas, eles eram responsáveis pelo serviço, por todos os serviços religiosos na história dos hebreus, tá certo? Então são 12 tribos, mas não se conta a tribo de José, portanto então agora a gente muda para 11, e não se conta a tribo de Levi, agora nós temos 10, mas contamos 2 tribos que se originaram de José, Manassés e Efraim, certo? Aí volta a 12. Ok, bom. Já falei sobre isso. O fechamento da história dos patriarcas em Canaã se deu no episódio de José, que é vendido por seus próprios irmãos para o Egito. E é muito interessante isso, porque José foi transformado de escravo lá no Egito, ele se tornou governador. E não é necessário falar sobre isso, vocês, como bons estudantes da Bíblia, já sabem que José chama os seus irmãos que estavam ainda em Canaã, num momento em que a terra estava extremamente árida, um momento em que a terra não estava frutificando, e enquanto isso o Egito vivia, isso em decorrência, né, do planejamento do próprio José, o Egito vivia um momento de bonança, enquanto a região de Canaã vivia um momento de seca. E por isso, então, os hebreus, eles vão ao Egito, e lá no Egito eles veem José novamente, e José, num ato de misericórdia, convida os seus irmãos e seu pai, que ainda estava vivo, a morar no Egito com ele. Tá certo? Bom, continuando. Não há registros históricos sobre a presença de José no Egito. Segundo a narrativa bíblica, era porque
melhor dizendo, os faraós que assumiram o poder depois do período em que José foi governador, não conheciam a história de José. Mas Beck e Bright dizem que, nesse período, o Egito estava sendo governado por um grupo chamado Ixos. E era uma política natural de quando um outro grupo assumia o poder, ou um outro povo assumia o poder, eles tentavam acabar com a história do povo anterior. Então é por isso que não se fala na literatura que se trata de Egito sobre a presença de José ou até mesmo de um escravo que se tornou governador no Egito, certo? Bom, não tem então referência a José e também não tem referência a Moisés na literatura que se trata do período que nós estamos falando na história dos egípcios. E cá entre nós, eu acho que, obviamente, que os egípcios não gostariam que essa literatura ela se propagasse, porque trata-se da fuga de milhares de escravos, certo? Uma grande derrota para Faraó. Talvez por isso eles tentaram ocultar esse momento. Não sei. Eu estou pensando assim. E pode ser? Faz sentido. Bom, continuando aqui, por favor. Não há, então, também sobre Moisés. Moisés, ele foi levantado para libertar os hebreus do Egito. E isso demorou muito tempo. Deus fala com Moisés, ele é criado na corte de Faraó, depois ele foge para o deserto de Midian após matar um homem, e lá no deserto de Midian ele tem um encontro com Deus no episódio conhecido como o episódio da sarça ardente. Bom, e é muito interessante isso, porque Moisés ele fala assim, mas Senhor, eu tenho a língua pesada, como vou falar diante de Faraó? E é nesse momento que aparece Arão, o irmão de Moisés, e Arão fala, então, por Moisés. Essa ideia da língua pesada gerou algumas questões, como, por exemplo, Moisés era gago? Possivelmente. A Torá, o Antigo Testamento, o Pentateuco, diz que ele tinha língua pesada. Mas o Talmud, que é a tradição oral dos judeus, dos hebreus, escrita, as tradições, as histórias que são passadas de pai para filho e escritas, se chama Talmud. Tem 2 Talmudes, o da Babilônia e o Talmud da Babilônia e o Talmud de Jerusalém. São esses 2 Talmudes. E um dos Talmudes diz o seguinte, que Moisés de fato era gago, certo? Isso faz parte da tradição. Voltando, não sabemos também, como não sabemos sobre a história, e a Bíblia também não nos apresenta quem era o faraó que estava no governo na época que Moisés tirou os hebreus da Terra Santa. Ou melhor dizendo, do Egito. Nós não temos, certo? E aí é muito interessante porque lá no capítulo 1, no versículo 11 de Êxodo, ou Shemó, como é conhecido na tradição hebraica, menciona algumas cidades do tesouro de Faraó, do tesouro faraônico, como Fitom e Ramsés, uma cidade chamada Ramsés. Então, e essas cidades foram construídas por Ramsés II. Então, possivelmente, o faraó que estava no poder à época da saída dos hebreus do Egito era Ramsés. Continuando. Bom, não havia interesse, obviamente, do faraó na libertação dos hebreus, porque os hebreus eram a mão de obra para as grandes construções que existiam no Egito. O faraó só libera Moisés e os hebreus num episódio em que o primogênito de Faraó, ou na realidade a Bíblia não fala se é primogênito, possivelmente unigênito, o único filho de Faraó, morre. Aí então Faraó liberta os hebreus. Voltando para a Terra Santa, melhor dizendo, antes de falar sobre a Terra Santa, é bom falar sobre uma questão interessante. Moisés, ele é o responsável, ou a ele é atribuído a redação do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. É atribuído a Moisés. E é muito interessante isso, por quê?
Porque Moisés, ele vai transformar aquela cultura dos hebreus numa religião hebraica, com leis, com uma ordem, com uma estrutura religiosa específica. Foi Moisés que recebeu de Deus as 613 mitzvot. 613 mitzvot são 613 mandamentos que os hebreus têm obrigatoriamente que cumprir para ser um bom hebreu. E dentre esses 613 estão os 10 mandamentos. Mas aqui nós temos, por exemplo, lá no livro do Levítico, no capítulo 11, onde fala que não se pode comer carne de animal de pata fendada que não rumina. Por exemplo, os hebreus não comem porco. Isso é uma das 613 mitzvot. Mitzvot, então, são as regras da conduta dos hebreus. E quem criou isso, ou quem recebeu isso, foi Moisés. Por isso Moisés, ele é muito importante na história. Ele é conhecido pelos hebreus como o legislador, aquele que criou leis. Bom, para grande parte dos estudiosos que trabalham com essa temática, foi depois da saída do Egito que, de fato, nós teremos uma ideia de nação em Israel. Porque quando eles estavam no Egito, eles não tinham essa ideia de nação. Era um povo, certo? Era um povo que tinha algumas coisas em comum, mas não tinha uma lei que unificavam todos. Só depois da saída do Egito, nós vamos ter esse período, biblicamente falando, de conserto no deserto, vai durar 40 anos. E depois disso, então, é que os hebreus vão se tornar um povo mesmo. Moisés não conquista a Terra Santa. Quem conquista a Terra Santa é o seu fiel escudeiro Josué. Ok. Bom, no estabelecimento na terra de Canaã, os hebreus, Israel, no tempo do estabelecimento em Canaã, estava organizado em tribos, certo? E essas tribos, elas estavam dispersas em todo o território, certo? Uma outra questão muito interessante é o seguinte: diferente dos outros povos, os hebreus, no tempo do estabelecimento na Terra Santa, após a saída do Egito, eles não assumiram a característica de monarquia, como era dos outros povos da região. Ao contrário, eles assumiram um modelo de governo legislativo chamado de juízes, o modelo dos juízes. E aqui entra uma questão interessante. Cada tribo tinha o seu clã, tinha as suas casas. Então, as tribos, elas não eram uníssonas, unificadas. Dentro de cada tribo, nós tínhamos clãs. Vocês se lembram da história de Gideão, onde ele fala assim que ele era o clã dele era o menor da casa de Manassés? Vocês se lembram disso? Isso está na Bíblia. Por quê? Porque Manassés tinha vários clãs, tinha várias, chamamos assim, várias casas, ok? Bom, interessante é que dentro dessas tribos, tínhamos os anciãos que tomavam conta, era uma espécie de um governante de cada tribo. E quando existia ameaças externas, essas tribos se uniam e elegiam um juiz que legislava sobre todas, tá certo? E aí, então, nós temos o período dos juízes, que durou 350 anos. Ao todo, foram 12 juízes. Ser juiz não era um cargo permanente, nem hereditário. Você era juiz, depois do período de instabilidade, quem assumia não tinha o cargo de juiz. Ele deixava o cargo e aí nós não teríamos juiz. Apareceu um novo período de instabilidade, tem-se agora um novo juiz, que era eleito por todas as tribos. E não tinha um juiz de uma tribo específica. Os juízes, eles são dispersos nas diversas tribos de Israel. Agora, uma questão muito interessante foi o seguinte: a pressão feita principalmente pelos povos ali, eu acho que o povo mais significativo, tirando os hebreus da região de Canaã, eram os filisteus.
Os filisteus que sempre é lembrado nas narrativas bíblicas, não? Os filisteus, eles queriam o domínio daquela região também. Aquela região que estava na mão dos hebreus. E os filisteus, então, atacavam o tempo todo os hebreus. Então, a ideia de se erguer juízes, no final, era muito constante, porque o tempo todo eles estavam sofrendo ataques. E aí, então, pensando nessa possibilidade de tentar frear o avanço dos filisteus, os hebreus, então, sugerem a ideia de se ter um rei, certo? De se ter um rei que pudesse unificar o Estado na luta contra os filisteus. O profeta Samuel foi contra isso. E o profeta Samuel dizia que, por que querem reis? Isso está lá, está na Bíblia. Por que eles querem reis? Não era Deus o rei deles? Por que eles queriam reis? E na Bíblia diz que o povo murmurava e dizia, porque todos os outros povos têm reis, nós também queremos ter rei. E o primeiro rei de Israel foi o benjamita Saul, que assumiu o trono em 1020 a.C., certo? O governo de Saul foi marcado por uma tentativa de unidade nacional entre as tribos. E é muito interessante isso porque dentro do território israelita, nós tínhamos não era totalmente unificado, nós tínhamos pedaços de terra que pertenciam a outros povos, como por exemplo os filisteus. O reinado de Saul foi marcado por diversas vitórias contra os filisteus. Saul deixa o poder e quem assume o lugar de Saul é Davi, que não é filho de Saul, certo? Inclusive a família de Saul foi quase que totalmente, quase toda a família foi morta, e Davi assume o trono. Davi, ele inicia um período conhecido como a Era de Ouro da história dos hebreus, e a consolidação do poder da tribo de Judá. O governo de Davi foi extremamente frutífero. Davi tomou a cidade de Jerusalém, que estava nas mãos dos jebuseus, e fez de Jerusalém a capital de seu reino. Tá certo? Bom, e é muito interessante isso porque Jerusalém ficava no centro da Palestina. O reinado de Davi durou cerca de 40 anos, foram 39 uns quebrados, quase 40 anos, e o governo de Davi foi marcado por ser próspero, rico, e também pelo total domínio dos israelitas na Palestina. E o governo de seu sucessor, o seu filho, Salomão, foi da mesma forma. Salomão expandiu significativamente o reino de seu pai, e mais do que isso, Salomão construiu o templo de louvor e adoração ao Deus dos hebreus, que ficou conhecido como o Templo de Salomão. Antes disso, antes da criação do templo, os judeus, eles adoravam nos tabernáculos. Dentro do tabernáculo, ficava a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. A Arca da Aliança, ela foi roubada, devolvida, mas o último registro na Bíblia sobre a Arca da Aliança está lá em 2 Reis, lá pelo versículo 23. Depois disso, nós não sabemos exatamente, ela foi perdida, tá certo? Mas antes disso, nós tínhamos tabernáculos. Davi sonhou com a construção de um templo que só foi feita por Salomão. Só Salomão conseguiu construir um majestoso templo. Bom, Salomão casou com várias mulheres para poder aumentar o seu reino, como vocês bem sabem, né? A história de Salomão. E era um homem muito sábio também, ficou marcado na história hebraica como um homem muito sábio. Mas após a morte de Salomão, quem assume o trono é Roboão. E Roboão foi inábil, ele não foi um bom governante, não governou como seu pai. E o pior de tudo, Roboão,
ele deu prosseguimento a uma política de altos impostos para quitar a dívida da construção do templo, certo? E o pior, ele protegia a tribo de Judá. Mas é muito interessante isso, porque Davi fez isso, Salomão fez isso e Roboão continuou. Mas Roboão não tinha o carisma que Davi teve e nem Salomão. Então é nesse momento que o efraimita da tribo de Efraim, Jeroboão, certo? Ele faz então uma insurreição contra o governo de Jerusalém e ele, juntamente com, ou a tribo dele, Efraim, juntamente com 9 tribos, então, portanto, 9 tribos mais Efraim, 10 tribos, dão origem ao chamado Reino do Norte, certo? Que se separou do Reino do Sul, que estava em Jerusalém. No Reino do Sul só ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, certo? Então, a partir desse momento, nós temos o Israel do Norte e Judá ao Sul, nessa época, durante o reinado do Roboão. Essa divisão que está aqui, vocês podem ver, aqui, ó, Judá ao Sul, Israel ao Norte, né? Ou Israel do Norte, também como é conhecido. Essa divisão causou muitos problemas, porque agora eles não eram mais unificados. E se não eram unificados, essa falta de unidade fez com que os povos hebreus fossem, a partir desse momento, presas fáceis. Eles não são mais unificados, é muito mais fácil agora. Uma coisa é você levantar contra 12 tribos. Outra coisa é se levantar contra 10 tribos ou contra 2 tribos apenas. Bom, e assim foi. Eram presas fáceis e aí em 721 o Reino do Norte cai. O Reino do Norte cai e Sargão da Assíria toma o Reino do Norte. Ele entra em Samaria, a capital do Reino do Norte, e toma a cidade e também o reino todo. Era uma prática muito comum dos assírios, e os assírios dos povos antigos, eles são conhecidos por sua truculência. A capital dos assírios era Nínive. Já ouviram falar de Nínive na história de Jonas, não? Nínive era a capital dos assírios. Mas uma característica interessante do governo dos assírios era a transferência. Eles geralmente pegavam um povo que estava em um determinado lugar e levava esse povo natural dali para outro lugar, ou outro lugar do seu império. E pegava aquele povo lá e trazia para o lugar desse. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Na época da dominação dos assírios, os assírios também tomaram a Filistia, ou a terra dos filisteus. E aí então, tomou Israel do Norte. E tomou também tantos outros territórios. Então o que eles faziam? Só um exemplo, ele pegava os israelitas e levava para a Filistia. E pegava os filisteus e levava para a terra de Israel do Norte. Essa era uma característica deles. E isso gerou um grande problema. Por quê? Porque se perdeu essas 10 tribos. Os casamentos mistos e a falta de uma identidade nacional fizeram com que essas tribos se perdessem. Nós não conhecemos hoje a tribo de Manassés, por exemplo. Alguns dizem que Manassés está na Índia, a maioria da tribo de Manassés. Mas nós não sabemos exatamente. Então, essas tribos, elas acabaram se perdendo. Já o caso dos judeus, lembre-se, agora eles são chamados de judeus, porque é a tribo de Judá. Benjamim é menorzinha, Judá, então, assume todo o domínio. Então, agora nós vamos falar de judeus e não mais de hebreus. Hebreus era quando se tratava das 12 tribos. Agora nós estamos falando de uma tribo só, na realidade 2, Judá e Benjamim. Então, são os judeus. Bom, os judeus, eles foram tomados em 587 pelo rei babilônio Nabucodonosor. Na realidade, ele era um caldeu que estava dominando a Babilônia. E nesse período, em 587, Nabucodonosor entra em Jerusalém, toma o templo, destrói o templo de Jerusalém, toma os objetos sagrados que estavam dentro do templo e leva para a Babilônia. E 10% da população, principalmente a nobreza, vai com ele
para a Babilônia. Isso então na historiografia e na narrativa bíblica é chamado de o cativeiro babilônico, certo? Bom, aquela região ali era muito interessante. Por quê? Porque a região do Oriente Médio é um entroncamento da Europa, da África e da Ásia. Então é uma região que é sim desértica, essa região é chamada de crescente fértil, porque nessa região nós temos alguns rios, como o Tigre, o Eufrates, como o Jordão, ou até mesmo, além do Tigre, o Eufrates e o Jordão, o rio Nilo, pegando ali do Egito à Mesopotâmia. Essa região aí dependia muito desses rios, mas de maneira geral, essa região era desértica, árida, tá certo? Então, às vezes nos perguntamos por que eles tinham interesse nesse território desértico e árido. Eles tinham interesse nesse território desértico e árido porque esse território era, sem sombra de dúvida, uma região onde se encontrava o comércio de todo mundo naquele momento, certo? Era uma confluência, era onde se encontravam os 3 continentes que se conhecia até aquele momento. A África, a Europa e a Ásia. Por isso, então, essa região era tão interessante e os povos queriam tanto essa região. Bom, Nabucodonosor cai, e na realidade não foi Nabucodonosor, mas seus herdeiros. Nabucodonosor morre ainda, os judeus, ele ainda era rei, ele morre como rei. Mas no ano de 539, os persas, liderados por Ciro, eles tomam a Babilônia dos caldeus, e aí eles passam a ser donos da Babilônia. A Babilônia passa a ser de domínio persa. É importante saber que antes de Cristo nós contamos de trás para frente, tá certo? Então, eu falo aqui 539 e depois estou falando de 538, porque antes de Cristo nós contamos de uma maneira decrescente, tá certo? Bom, em 538, Ciro, ele liberta os hebreus, porque também era uma característica dos persas isso, colocar o povo na região, o povo da região como governante daquela localização onde eles estavam tomando. Não sei se vocês entenderam o que eu disse. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se os hebreus, eles são naturais ali da Judéia, melhor dizendo, se os judeus são naturais ali de Jerusalém, então é bom que essa região seja governada por um judeu também, certo? Então, os persas, eles achavam que essa era uma forma de dominação muito mais pacífica e que evitava grandes problemas. Então, colocava-se lideranças da região nas regiões que eles dominavam, tá certo? Então, o Ciro liberta os judeus em 538 para voltar para Jerusalém, certo? E aqui é uma questão interessante, porque apesar de ser governado por judeu, eles tinham que pagar uma determinada quantia, uma quantia razoável de imposto para os persas, tá certo? Em 522, Zorobabel, um descendente de Davi, assume o posto de governador da Judéia e inicia a reconstrução do Templo de Jerusalém, que só ficou pronto em 515. Bom, é muito interessante isso, porque o templo reconstruído por Zorobabel em nada lembrava aquele primeiro templo de Salomão. Não era tão bonito como era o primeiro templo de Salomão. Mas a história dessa volta do cativeiro babilônico é muito marcada por 2 personagens, Esdras e Neemias. Esdras, ele reforma a religião hebraica, ou a religião dos ancestrais, certo? Então, ele impede o casamento misto, ele coloca a Torá de novo como a principal lei, as 603 mitzvot, como principais leis do povo e tudo mais. E ele é conhecido como legislador. Na Bíblia, apenas 2 são conhecidos como legisladores: Moisés e Esdras, que reforma a religião. Enquanto Esdras reformou a religião, Neemias reformou a cidade, reconstruiu os muros, Neemias, e
reconstruiu a cidade também, tá certo? Aos poucos, Judá foi conseguindo certa autonomia e tudo mais, certo? E eles era o centro de uma localização governado por um sumo sacerdote. O sumo sacerdote, então, ele era ao mesmo tempo o chefe político e ele também era o chefe religioso. O Império Persa cai em 333 diante de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele era rei da Macedônia, mas ele já tinha tomado grande parte do Oriente. Ele toma o Império Persa também. E aí, quando ele toma esse Império Persa, ele passa por aquilo que nós chamamos de helenização. O que foi a helenização? Helenização foi a confluência da cultura local com a cultura grega que Alexandre levou, tá certo? Então isso é helenização. A região da Palestina pertenceu então a Alexandre o Grande, mas logo depois a região da Palestina passou a ser governado por seus generais. Quando Alexandre morre, todo o território dele vai ser dividido entre seus generais. A Palestina e o Egito ficou no primeiro momento com Ptolomeu, mas depois passou a pertencer ao Seleuco, certo? E os Seleucidas, eles eram extremamente... Seleuco é o nome do general e que dominou aquela região, e os Seleucidas são os descendentes desse general, tá certo? Bom, é muito interessante porque esse período de governo dos Seleucidas foi marcado pela helenização também da religião judaica. Os Seleucidas, dentre outras coisas, eles obrigavam aos judeus a deixar de falar hebraico e falar grego. E mais do que isso, eles faziam festas e cultos a Dionísio no templo de Salomão. Meu Deus! Pois é, fazia isso. Festas em louvor e honra a Baco. Sem contar que eles também sacrificavam porcos nos templos sagrados. E é nesse momento, então, que nós temos uma revolta iniciada por um cara chamado Matatias, um sacerdote. E o Matatias, ele fala assim, não, nós não aceitamos. E ele sozinho começa uma guerra contra o império. Matatias morre, quem assume o governo, ou melhor dizendo, quem assume a liderança da revolta é o filho de Matatias, chamado Judas. Judas, ele ficou conhecido como o Macabeu. O Macabeu significa o martelo. Sobre essa história, existem 2 livros apócrifos na Bíblia, ou melhor dizendo, estão na Bíblia católica, mas não estão na Bíblia evangélica, chamado livro de 1ª e 2ª Macabeus. É muito interessante de saber, vale a pena a leitura, certo? E o que acontece? Os Macabeus, eles vencem os Seleucidas, dizem que com a ajuda de Deus, tá certo? E eles colocam um sacerdote da linhagem de Arão, ou um sacerdote, um levita de novo, como líder da religião, ou como sumo sacerdote. Judas morre, quem assume é Jonatas, certo? E após a morte de Jonatas era irmão de Judas, assume Simão. 3 irmãos assumiram. Primeiro, então, relembrando aqui, Judas, filho de Matatias, ele assume, retoma, vence a guerra, depois assume Jonatas, e depois de Jonatas, quem assume vai ser Simão, o 3º irmão, Simão Macabeu. E Simão, ele assume, o Simão nesse momento, ele vira uma espécie de etnarca. Por quê? Porque apesar da Judéia, ela tem uma certa autonomia, mas ela não é completamente livre. Ela ainda deve ela ainda paga imposto aos Seleucidas, mas ela não ela paga imposto aos Seleucidas, mas a religião é retomada, os ideais da cultura também são retomados, tá certo? E Simão, ele assume como um etnarca. E quando Simão assume, nós temos início a chamada dinastia dos Asmoneus, certo? Bom, em 104 a.C., um asmoneu chamado Judá Aristóbulo, um descendente de Simão, ele se autoproclama rei. Isso até então não existia, essa figura do rei. Era rei quem fazia parte da dinastia de Davi, era o sumo sacerdote, era o governador, mas ele assume então o Judá Aristóbulo como rei. Os asmoneus, eles deixaram o ideal primeiro, e eles começaram a lutar pelo poder na região. E é muito interessante isso porque um rei asmoneu chamado Janeu, que vai vir depois do Judá Aristóbulo, o Janeu, ele
ele morre e aí então começa uma briga entre seus dois filhos, o Hircano II e o Aristóbulo II, para dominar a região da Palestina, certo? E essa luta entre os dois vai originar uma das questões mais interessantes desse período, que é o quê? Eles vão lá e eles pedem ajuda nessa época, para a República Romana, para um general romano chamado Pompeu. Ora, eles pedem ajuda para Roma, Roma ajudou, mas na realidade Roma ajudou nada, quer dizer, ajudou entre aspas, porque os romanos se ajudaram, porque eles tomaram a região, certo? E eles nomearam, antes disso, uma espécie de procurador, que era um responsável digamos assim, era um judeu que estava a mando de Roma, chamado Antípatro. Antípatro, ele era um procurador. E Antípatro era uma espécie de o braço direito de Roma na época em que os asmoneus eram reis. Eu sei, é muito confuso, às vezes parece, mas isso tudo está lá no nosso material. Continuando aqui então. E o que acontece então? Hircano II, ele assume o trono e ele morre. Quando o Hircano II assume o trono depois de morrer, assume o trono no lugar de Hircano, seu filho, Antígono, que reinou apenas por 3 anos, porque Antígono foi assassinado a mando de Herodes, o filho do Antípatro, certo? O Herodes e o Antípatro, eles eram idumeus, que eram judeus convertidos, ou edomitas. Era um grupo de judeus que tinham se convertido, era um grupo de povos palestinos que tinham se convertido à religião judaica, tá certo? E quando o Antígono morre, e quando o Antípatro, que era o pai do Herodes, também morre, Herodes se autoproclama rei dos judeus. Sobre a história de Herodes, vocês já conhecem, certo? E Herodes, ele para validar o seu poder, ele casou com a última mulher da dinastia dos Asmoneus. E, por incrível que pareça, o reinado de Herodes foi um reinado muito frutífero para aquela região. Porque enquanto Herodes estava no poder, Roma não obrigou, por exemplo, aos povos lá, ou melhor dizendo, aos judeus, Roma não obriga, por exemplo, eles a adorarem os seus deuses, por exemplo, e muito menos o imperador. Porque logo depois, nesse processo, Roma deixa de ser república e passa a ser império. E aí, então, essa região passa a ser dominada pelo Império Romano agora, e não mais pela República. E Herodes, então, ele conseguiu, ele arrumou o templo, fez com que o templo se tornasse uma grande obra. E outra questão muito interessante é que o Herodes, ele arrumou a cidade de Jerusalém para que a cidade de Jerusalém fosse atrativa ao mundo todo, tá certo? E aí está a grande questão. Herodes reinou com mão de ferro, obstinação e pragmatismo, destruindo prontamente seus adversários e desarticulando revoltas nos territórios sob sua jurisdição. Herodes era ótimo para Roma, porque aquela região, é verdade, os judeus tinham que pagar imposto, mas nesse momento os impostos não eram tão altos assim durante o governo de Herodes. E aí o que acontece então? Herodes evita todo tipo de revolta que pudesse ter acontecido naquela região, que era excelente para Roma, tá certo? E aí então foi nesse cenário que em Nazaré uma virgem chamada Maria recebeu a visita de um anjo. Então, um cenário onde Herodes era o grande rei da Palestina e também da Judéia, tá certo? Bom, é isso. A história da igreja, eu sei que parece muito ampla, mas vale uma estudada. E se vocês não entenderam muito bem, vale perguntar por que esse momento da história é extremamente fascinante, tá certo? Então, é isso. Na próxima aula, vamos falar sobre as seitas e sobre o cenário da Palestina e de Jerusalém na época do nascimento de Cristo. Vamos falar sobre a seita dos fariseus,
a seita dos saduceus, vamos falar sobre como era o templo e vai ser bem legal, tá certo? Então é isso. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.